Blog Talk Radio. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa pátria, e brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor tem terra, toda a esperança, que o povo alcança. Quando altiva fora a terra, e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce, amor febril pelo Brasil, do coração, nosso que faz. E quando a nação querida deixa o rio correr perigo, se dermos por ela vida, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos, completa e igual por filial. E a de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Senhoras e senhores, aqui é Henrique Guilherme e este é mais um programa O Patriota, a voz da resistência. Gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo em todos os cantos do Brasil, mas hoje eu vou direto ao assunto porque o tempo é curto para o programa que eu preparei. Se eu tiver algum tempo no final para abrir para perguntas, eu abro, tá bom, pessoal? Então, vou começar este programa lembrando mais uma vez, ok, da mensagem à Liga dos Comunistas, escrita por Marx e Engels em 1850 e da segunda e da quarta condições do Comintern, só para não deixar o assunto morrer até o próximo dia 25, ok? Só para não cair esses assuntos, essas informações importantes, não cair naquilo que chamam de espiral do silêncio. Então lembre-se sempre, sempre, meus caros amigos, que os comunistas atuam sistematicamente e obrigatoriamente nos movimentos trabalhistas e nas Forças Armadas. Lembre-se principalmente da quarta condição do Comintern, ou seja, da obrigação especial, é uma obrigação especial de propaganda sistemática e obrigatória nas Forças Armadas. Lembre-se do caráter militar da crise das cartas falsas em 1921. Poucas pessoas prestam atenção para esses detalhes, onde partidários vagabundos de Hermes da Fonseca tentaram criar animosidade entre militares e a sociedade civil. Lembrem-se do caráter militar do tenentismo, do porcaria, do Luiz Carlos Prestes e sua coluna entre 1925 e 1927. A coluna Prestes continha várias centenas de soldados e tenentes o quê? Traidores. Olha só, senhoras e senhores,
Eu sou tenente da reserva do Exército Brasileiro e me dá nojo saber que esses oficiais se juntaram a Prestes em sua coluna comunista. Tenho nojo de saber isso. Não é à toa que há registros que os bandidos liderados por Luiz Carlos Prestes promoviam estupros, ok? Estupros, homicídios e saques por onde passavam. Não é à toa. Lembrem-se também da intentona comunista de 1935, coordenada pelos soviéticos, pelo bandido do Prestes e por militares traidores, resultando em quase 800 mortes. E lembrem-se que antes da Contra-Revolução, ok, em 1964, os comunistas já cantavam vitória. O vagabundo do Francisco Julião já organizava uma guerrilha esquerdista nos campos. O vagabundo do Prestes incitava greves e rebeliões entre militares, resultando em conflitos com os militares e o governo federal. O vagabundo do Brizola incitava seus partidários à luta armada, inclusive com a produção de manual que determinava a execução sumária de prisioneiros, ok? É desse tipo de babaca que estamos falando. Enfim, lembrem-se do vagabundo do Geisel, o mesmo imbecil que criou a Secretaria do Meio Ambiente, que viria a ser instrumental na campanha comunista contra a propriedade. O mesmo bandido que reconheceu os governos comunistas de Angola e Moçambique. O mesmo idiota que apoiou a lei da anistia. Olha só, senhoras e senhores, eu quero dar minha opinião sobre a lei da anistia, porque eu acho que existe muita obscuridade em torno dela. Ok? Olha só, particularmente, eu considero que a lei da anistia é uma afronta, ok? É uma afronta aos valores conservadores, aos valores da direita. Por quê? Para mim, e acredito que para um bom número de conservadores, não tem cabimento perdoar crimes contra a população inocente com base em critérios subjetivos. E critérios subjetivos? O termo motivação política. O que eu acho que poucos percebem é que a justificação de crimes com base na motivação política foi a oficialização da opinião que bandidos não são bandidos, guerrilheiros não são guerrilheiros e terroristas não são as porras de uns terroristas. É uma lei bandida, minhas irmãs, meus irmãos. Veja que o artigo 1º da lei diz que a anistia é concedida para aqueles que cometeram crimes políticos, eleitorais e correlatos. Porque ninguém nunca se pergunta, ou raramente eu vejo alguém se perguntando, como assim? Perdoar bandidos que cometeram crimes, sejam eles eleitorais, políticos, sejam eles quais forem. Como assim perdoar criminosos que atuavam sob as ordens de tiranos comunistas? Ok? Soviéticos, cubanos, chineses. Acontece, meus amigos, que os militares não cometeram crimes políticos sob qualquer ponto de vista sensato. Eles estavam protegendo, olha só, estavam protegendo a sociedade brasileira da atuação de bandidos e guerrilheiros. Qual é a prova? O baixíssimo número de baixas no lado adversário. Muito menor, inclusive, que em países como o Chile, que quase não tem, que não tem a mesma população que São Paulo, por exemplo. Eles estavam mantendo a segurança pública, ok? Ao perseguir bandidos que queriam implantar uma ditadura aqui no Brasil. E uma ditadura comunista. Não havia nada de político nisso. Mas olha só, eu poderia parar por aqui e a tese de que essa lei é perversa, que foi feita por vagabundos, para vagabundos, já estaria bem embasada. Poderia parar por aqui. Mas, como sempre, eu não vou parar por aqui. Lembrem-se que a chamada Bolsa Guerrilha só existe por causa dessa lei maldita.
Lembrem-se que centenas de vagabundos já se beneficiaram com recursos que bem poderiam ter ido para melhorar nosso sistema de saúde, nossas escolas primárias, nosso sistema de segurança. Tenham em mente que é essa lei imbecil que garante a todo momento um tratamento diferente entre cidadãos brasileiros que, caso cometessem um crime, teriam que enfrentar justamente todo o rigor da lei, e vagabundos e vagabundas que cometeram crimes e promoveram a bandidagem sem necessidade de enfrentar um tribunal para julgar os seus crimes. É isso. Por que isso acontece? Vejam bem, para responder essa pergunta, vamos pensar um pouco sobre a estrutura do nosso Congresso Nacional, ok? E a questão da publicação daqueles arquivos ditos sigilosos da época dos militares. Fato número 1. Nosso Congresso Nacional é nojentamente esquerdista. Os maiores partidos são de esquerda ou de centro-esquerda. PT, PMDB, PSDB, toda essa porcaria é de esquerda. Eles têm maioria, os esquerdistas têm maioria. Fato número 2. Temos um Ministério Público maldosamente ocupado por esquerdistas, que promovem toda a agenda do PT e da nova esquerda. Com o dinheiro de quem? O meu dinheiro, o seu dinheiro. Ok? Fato número 3. Temos uma mídia esquerdista e conivente com a agenda comunista, periodicamente demonizando e mistificando o quê? A Contra-Revolução de 64. Inclusive, recentemente, né, parece que o governo comprou o SBT, tirando o Silvio Santos daquela enrascada, e desde então o SBT promove a agenda da esquerda de uma forma absurdamente retardada. Aquela novela Amor e Revolução era uma propaganda dos valores guerrilheiros, dos assassinos, ok? Dos assassinos de inocentes, que eu não sei como as pessoas não percebem e não desligam suas TVs. Como não param de assistir aquela bandidagem. Fato número 4. Congressistas, promotores públicos e todos os grandes meios de comunicação aparentemente apoiam. Prestem atenção nas palavras. Aparentemente apoiam a chamada abertura dos arquivos sigilosos da época dos militares. Fato número 5. Parlamentares e promotores têm, de fato, poder para requisitar os documentos da época dos militares, desde que abram a devida investigação. E eles têm esse poder. E conforme a seção 2 do decreto número 4553, de 27 de dezembro de 2002, que fala sobre o sigilo dos documentos, ok? Bastaria os comunistas que têm ocupado a cadeira de ministro da Defesa classificassem os documentos de interesse. Só isso. Então, novamente, por que isso acontece? Simples. Porque é importante para a esquerda que existam esses teatros para continuar escravizando sua base de apoio. Ora, eles fingem que defendem a abertura dos arquivos, sendo que eles têm os meios e os poderes para isso. Estão entendendo? Para continuar manipulando os esquerdistas retardados, eles, vejam bem, em primeiro lugar, inserem uma necessidade branda pela abertura dos arquivos da época dos militares na cabeça dos esquerdistas militantes, que, por suposto, são e devem ser idiotas, ok? Idiotas úteis. É um termo cunhado por esquerdistas, para classificar esquerdistas. Em segundo lugar, eles fingem que são a favor da abertura dos arquivos, se manifestando aqui e ali como se isso fosse algo importante. Em terceiro lugar, eles colocam bandidos que os apoiam e sem os quais esse golpe comunista que está sendo implementado não teria tanta força, como José Sarney, Michel Temer. Vejam bem, meus amigos, toda a agenda do PT, toda a agenda comunista, toda a agenda da esquerda
não estaria tão avançada sem o apoio explícito do PMDB. Vamos nos lembrar que aquele grupo terrorista, o MR8, ok? O grupo terrorista, ele conseguiu abrigo no PMDB. Ou seja, nenhum partido de direita toleraria isso, ok? E, em quarto lugar, então, eles usam o PMDB, José Sarney, Michel Temer, para defender a manutenção do sigilo, porque eles não estão, apesar de serem instrumentais para o avanço da agenda esquerdista, eles não estão tão associados com ela. Então, eles podem fazer esse trabalho de não abrir, de evitar, de defender a manutenção do sigilo, ok? Em quarto lugar, assim, eles defendem o que realmente importa a eles, ou seja, as informações contidas nesses documentos oficiais e sigilosos que comprovam que esses vagabundos de esquerda que estão no poder recebiam recursos de países comunistas, ok? Fazendo todo esse teatrinho, eles defendem o sigilo dessas informações, que estão nos documentos oficiais. Também, eles contabilizam, esses documentos, eles contabilizam de uma forma mais transparente suas vítimas e seus crimes, ok? Esses documentos dos militares, se eles fossem abertos ao público, o público poderia saber de uma forma mais transparente por que cada bandido e vagabundo foi preso. Simples. E, em terceiro lugar, esses documentos, a abertura desses documentos revelaria para a sociedade sensata que eles não passam de bandidinhos gananciosos que venderam suas almas para comunistas, ok? Só para chegar ao poder e viver vidas confortáveis às custas do Estado, entenderam? Então é simples, eles já têm as informações, eles sabem o que aconteceu, eles são os criminosos, né? Eles praticaram os crimes. Eles sabem o que vão encontrar naqueles documentos ditos sigilosos se eles forem abertos ao público. Bastaria que eles abrissem a investigação e solicitassem esses documentos. Se for realmente necessário, bastaria pedir ao ministro da Defesa que os desclassificassem. E lembrem-se, eles têm e sempre tiveram a maioria necessária para criar a dita lei de acesso aos arquivos ditos sigilosos. Mas, ao mesmo tempo, eles morrem de medo da abertura concreta desses arquivos. Porque pessoas como eu teriam documentos oficiais, teríamos acesso a esses documentos oficiais para esfregar na cara deles e dizer: vocês são vagabundos comunistas que se venderam a países estranhos com ideologias assassinas em troca de benefícios pessoais e poder. Mas vocês acham mesmo que eu, um Zé do Povo, vou ter acesso fácil a esses documentos? Claro que não. Eles estão fazendo essa comissão da verdade justamente para eles filtrarem as informações que eles querem que cheguem até mim, até as senhoras e até os senhores. Está entendendo? E, novamente, eles têm a maioria no Congresso e conseguiriam fazer o que bem entendessem com esses arquivos. Por que não fazem? Por que não abrem? Eles não estão com a maioria? Eles não sempre estiveram com a porra da maioria? Então, eles só não abrem os arquivos porque não querem. E porque o esquerdista padrão não percebe. Como já disse, o esquerdista é retardado mesmo, né? O esquerdista, olha só, é tão retardado que ele não vê isso. E ele não se pergunta também coisas como: porque ao mesmo tempo em que sofremos com saneamento, com sistema de saúde fracassado, e segurança, e falta de segurança, tem babaca querendo fazer Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil. Por quê?
Por que tem tanto imbecil querendo posar de bonzinho, defendendo políticas ambientalistas, quando essas políticas são afrontas contra a propriedade, geram desemprego e reduzem a produção agrícola? Por quê? Porque os mesmos cretinos que defendem penas mais brandas para bandidos são os mesmos que há mais de 20 anos não dizem uma palavra para construir novos presídios e deixam os que existem apodrecer. Por quê? Porque ninguém vê que a educação no Brasil tem seguido fielmente uma política esquerdista e ainda assim tem tanto professor que se entrincheira em sindicatos para fazer greves vagabundas e políticas. Por quê? E porque eles culpam conservadores invisíveis que nunca tiveram acesso às políticas educacionais. Nunca teve um conservador, uma pessoa direita para fazer política educacional no Brasil. Mas eles culpam os conservadores. Por quê? É importante para a esquerda que existam retardados que não façam essas perguntas, ok? Ou então que, se fizerem essas perguntas, não achem estranho. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Alguém aqui conhece uma cidade chamada Planaltina? Pois bem, Planaltina é uma cidade que fica no Distrito Federal, na fronteira com Goiás. Entre os dias 11 e 12 de junho, uma garota de 11 anos de idade, ok? Peraí que esse assunto aqui é importante e vai chocar os senhores. Então, uma garota de 11 anos de idade foi raptada por um vagabundo, ó. Eu sou diferente do terceiro PNDH, ok? Terceiro PNDH quer fazer uma lista nacional de crianças que praticam bullying. Claro que o bullying, eu acho que a professora ou então a diretora tem que brigar lá com o aluno, mas o terceiro PNDH quer fazer uma lista, ok? Para ver quem faz bullying e quem não faz. Mas não fala uma palavra para que a sociedade identifique mais facilmente pedófilos, estupradores e assassinos. Então, como eu não sou o terceiro PNDH, eu falo aqui, o vagabundo se chama Rogério de Jesus da Silva. Essa menina, ó, foi amarrada a uma árvore e durante 3 horas o vagabundo abusou dela sexualmente. Ok? Detalhes. Ela foi ameaçada com uma faca. O desgraçado a deixou amordaçada durante todo o crime. E o vagabundo bateu nela, ao mesmo tempo que cometia o crime. É chocante? O que vocês acham? O que as senhoras acham? É chocante o fato de um desgraçado que deveria estar morto ter abusado de uma criança de 11 anos em pleno dia dos namorados? É chocante o fato de que para essa menina, o dia dos namorados sempre vai trazer memórias terríveis? É chocante. Mas vejam, minhas irmãs, meus irmãos, estamos no Brasil, estamos na ditadura do proletariado petista. E tudo pode ficar pior. Como? Olha essas informações. E é por isso que eu chamo esses imbecis dos direitos humanos de vagabundos, ok? Olha essa informação. O desgraçado estava cumprindo prisão domiciliar. Estão entendendo? Era um bandido beneficiado por essas leis esquerdistas de soltar bandido. Bandido fazendo leis para bandidos, né? Pode ficar pior? Claro que pode. O vagabundo cumpria prisão domiciliar por quê? Por estupro. Estão entendendo onde chegamos? O estuprador vagabundo cumprindo pena no conforto de sua casa. Quando pelo menos 40% da população apoia a pena de morte para esses cretinos. E ninguém acha estranho. Vou repetir aqui. O estuprador desgraçado, cumprindo prisão domiciliar por outro estupro, sequestra uma menina de 11 anos de idade, amarra ela numa árvore, amordaça ela, bate nela e durante 3 horas abusa sexualmente dela no dia dos namorados. E ainda vem vagabundo esquerdista querer defender essas penas leves.
E ainda vem vagabundo esquerdista que é contra a prisão perpétua, contra a redução da maioridade penal, contra a pena de morte. E sempre com aquele mesmo argumento imbecil, no Brasil haveria muita injustiça. É sempre assim. Mas eles não falam que o verdadeiro problema do Brasil é que essa injustiça é injustiça para os inocentes. É para as vítimas. O problema da justiça no Brasil não é que o inocente está sendo preso. O problema é que os bandidos não estão sendo punidos. Não estão sendo pegos. É só ver as estatísticas. De cada 100 crimes, apenas 10 vão a julgamento e ainda vem imbecil até pagando de conservador para ser contra a pena de morte. É pra gente ficar indignado, pô. Porque eu até entendo porque esses esquerdistas retardados são contra a pena de morte. Mas ver supostos, ok? Eu não vou falar conservador, porque são supostos conservadores, dizendo que o problema da justiça no Brasil é que se prende e se pune demais, não dá para entender, não. É para mandar esses vagabundos pro inferno. Então, vou continuar aqui com um outro assunto, também importante para a nossa causa, que é o seguinte. Eu vou falar sobre a Conferência pela Continuidade da Colonização do Brasil. Vocês sabem o que é isso? A Conferência pela Continuidade da Colonização do Brasil é aquela que está acontecendo no Rio de Janeiro, a Rio+20. Então, está acontecendo lá no Rio de Janeiro uma conferência que visa a continuidade da submissão dos direitos de vocês, cidadãos e cidadãs brasileiros, a interesses internacionais. Atualmente, esses interesses internacionais misturam o comunismo renovado, que milita pelo fim do trabalho e da propriedade, com medidas indigenistas, com medidas ambientalistas. E os interesses econômicos daqueles países que morrem de medo em ver o Brasil explorando todo o seu potencial econômico. Eu já expliquei aqui porque damos medo, né? Vocês sabem, eu não sou ufanista. Eu acho que esse país, ele está uma droga, está uma porcaria. Mas é uma coisa que eu sempre digo para aqueles falsos patriotas, falsos nacionalistas, que acham que ser patriota é elogiar o país. Não vou elogiar o país se ele se transformou numa ditadura comunista, seus imbecis. Como? Ser patriota, ok? Ser nacionalista é se esforçar, tentar fazer o que for possível, para quê? Para melhorar o seu país, mesmo estando numa situação calamitosa como a que estamos. Entenderam? Então, vocês sabem que eu não sou ufanista. Mas mesmo assim, por que nós damos medo? Os agricultores dos países da OCDE, ou seja, os mais ricos e desenvolvidos, apresentam, em média, uma participação de 30% de subsídios públicos em seus faturamentos. Entenderam? 30%. Enquanto isso, o agricultor brasileiro, mesmo sofrendo com políticas de ambientalistas vagabundos, que não lhes permitem utilizar toda a sua propriedade para plantar, mesmo com políticas de indigenistas vagabundos, que inclusive, sabem o CIMI? Conhecem? Então, é um órgão vinculado à porcaria da CNBB, ok? Que é a Central Comunista infiltrada na Igreja Católica do Brasil. O CIMI incentiva os índios a invadirem terras alheias e a pedirem pedaços cada vez maiores do Brasil para criar reservas. Como isso acontece? E mesmo com o apoio do governo de apenas 5% do faturamento, o agricultor brasileiro consegue competir de igual para igual com eles. Olha só. Então nós damos medo também dos países da OCDE. Então vejam só essas informações, ok?
Algumas delas estão na última revista Veja, que daqui a pouco eu vou falar, e algumas também estão no livro Cool It, do Bjorn Longborn. No Mato Grosso do Sul, um índio recebeu 20 quilos de soja transgênica de um missionário evangélico. Ele começou a plantar e a ganhar dinheiro com isso, saindo de sua situação que estava miserável. Mas os homens maus do Ministério Público, sempre vagabundos esquerdistas infiltrados no Ministério Público, fizeram com que o cacique encerrasse sua lavoura, ok? E o depoimento do índio que saiu perdendo foi qual? Ele disse assim: porque a poucos quilômetros daqui, o branco pode plantar e nós não. Por quê? Aí eu pergunto para ele, por que você acha, ô babaca? Você se deixa ser manipulado por essas ONGs de vagabundos para criar reservas enormes, pensando que você está no controle, mas você não está. Tu é escravo. Tu é escravo. Tu é escravo. O babaca que defende reserva legal é escravo. O babaca que defende reservas enormes é escravo. Eles não estão criando reservas para vocês, para os índios, para que eles possam explorar como se fosse o país deles, não. É para que eles fiquem reservados ali, como há 500 anos atrás, ou antes ainda. Para que eles façam tudo o que esses movimentos ambientalistas vagabundos querem. Está entendendo? Também no Mato Grosso do Sul, a FUNAI quer criar 39 reservas no coração mais produtivo do estado. Por que justamente no coração mais produtivo? A região é responsável por 65% da produção do milho, 60% da soja e 25% do PIB do estado. E mesmo assim, vagabundos da FUNAI, do Ministério Público, do CIMI, querem acabar com a produção agrícola do estado. E notem, minhas irmãs e irmãos, que dessa vez a vagabundagem deles está bem evidente. A região onde eles querem criar as reservas nunca foi território indígena. Vocês se lembram do último programa que eu falei que se aqueles vagabundos no STF tivessem tirado só 10% da Raposa Serra do Sol, seria o suficiente para que tudo ficasse resolvido? Lembra? Então, acontece a mesma coisa aqui no Mato Grosso do Sul. E lá, eles não tiraram os 10%, porque não é do interesse deles. Naquele espaço, se eu não me engano, era de plantação de arroz, era mais ou menos 0,3% do território, ou 3% do território, eu não estou lembrado. E era responsável por quase 15% da economia do Estado. Mas vocês acham que esses babacas estão interessados, estão pensando em economia? A única economia que eles estão pensando é na planificação econômica comunista, só isso. Então, se vocês não se manifestarem, não começar a chamar esse pessoal de vagabundos, o Estado aqui do Mato Grosso vai perder 25% do seu PIB. Fiquem sabendo. Já estou cantando a bola aqui, tá bom? Olha só, tem mais. Existem 2 municípios chamados Guarapiru e Bororó, criados em 1917 perto de Dourados. Os índios lá, eles vão para Dourados pela manhã em carroças para quê? Para vender mandioca, para trabalhar e para quê? Para pedir esmolas. Porque lá eles não podem fazer, não podem plantar, não podem viver que nem o que eles chamam de homem branco, né? Ao mesmo tempo, o tráfico de drogas prospera naquelas e em todas as aldeias indígenas. Por conta do quê? De infraestrutura pública na região. Ao mesmo tempo, há uma forte epidemia de alcoolismo entre os índios da região e do Brasil. Inclusive, tem depoimentos de famílias inteiras vagando bêbadas, ok? Olha só até que ponto essa escravidão chega. Em Panambizinho, foi criada uma reserva recentemente. O depoimento dos produtores locais dizem que foram praticamente coagidos. Por quem? Pelos padres. Peraí, agora padre está coagindo o cidadão, o trabalhador a sair de suas terras, é isso?
Mas não só pelos padres, pelos movimentos sociais. E por quê? Deputados, adivinha de que partido? Não é nem do Partido Verde. Qual outro partido de esquerdista vagabundo? PT. Outra é de conhecimento público que o CIMI, órgão vinculado à Igreja Católica, eu falo 1000 vezes isso, incentiva os índios a invadirem terras para avançar seus objetivos. Isso num país onde 13% do território já é da posse de pouco mais de 500 mil índios apenas. Vocês sabem, a proporção de índios na população nacional é 0,26%. E eles têm o domínio sobre 13% do território. Aliás, o domínio não, né? Eles são jogados em 13% do território, porque eles não podem fazer nada. Quando conseguem fazer alguma coisa, é de uma forma ilegal, ok? E eu não vou criticar eles também não, porque eu já critico eles por quererem se dividir. Eu acho que uma das metas da direita é apagar aquele artigo vagabundo criado na nossa Constituição que divide o cidadão brasileiro dos indígenas e diz que o indígena é um cidadão diferente. Aliás, não é cidadão, ok? Não está nem sujeito a leis penais. Olha só que vagabundagem da esquerda. Quem foi que fez isso? Por que tem tanto vagabundo? Por que tem tanto vagabundo falando da nossa Constituição como se fosse a Constituição cidadã? Ou então o que me dá nojo é quando vem esses babacas que já sofreram uma lavagem cerebral e falam assim, a nossa Magna Carta, e se rasga de elogios por esse lixo da Constituição de 88 criada. Por quê? Por bandido, né? Então, continuando. Vamos lá. Há 8 anos, 400 índios em Campo Novo dos Perecis, no Mato Grosso, viviam na penúria. Eram pobres, miseráveis. Entretanto, passaram a plantar soja e girassol com apoio e ajuda dos fazendeiros locais. Hoje, eles já andam de quê? De Hilux. Olha só que legal. Já estão andando de Hilux. E eu gostei desse detalhe do Hilux, porque recentemente eu tenho visto que alguns esquerdistas retardados têm usado, na argumentação deles, a crítica ao uso do carro, como se a invenção do carro fosse uma coisa negativa. Ou seja, a gente é retardada, nem dá para prolongar muito o debate. Por fim, vejam só as proporções. Atualmente, 161 milhões de brasileiros vivem em cidades, ok? Numa área de cerca de 10 milhões e meio de hectares. Ou seja, 84% da população brasileira habita 1,2% do território nacional. Em assentamentos rurais, por outro lado, desculpe-me, em assentamentos indígenas, nessas reservas, 502 mil índios habitam 113 milhões de hectares. Ou seja, 0,26% da população habita 13% do território nacional. Isso significa que, para o brasileiro médio, algo como 0,06 hectares para ele viver, enquanto um índio ocupa 224 hectares. É um absurdo. Isso porque há 497 terras indígenas demarcadas, com outras 141 áreas de estudo. E ainda assim, os vagabundos, os tiranos, os desgraçados, os esquerdistas do CIMI reivindicam outras 323 áreas. Por quê? Ou seja, que fique claro, o cidadão brasileiro é ingênuo e não sabe o que está se passando. Tá bom? Há vários registros mostrando que, mesmo com seus direitos comprometidos, os agricultores ainda estão ajudando os índios. E tem índio que diz, olha só, eu vou citar o que o índio diz. Sem a ajuda dos produtores rurais, voltaremos para a penúria. É isso que os índios, os sérios, né, os que conseguem
uma voz na mídia, pensam. Ao mesmo tempo, tem esquerdista vagabundo nas cidades demonizando produtores rurais, porque foram condicionados a isso. Esquerdistas têm em comum o fato de que já foram condicionados, ok? A odiarem os produtores rurais. Boa parte dessas informações estão na Veja. Ainda assim, eu não recomendo a Veja para ninguém. É melhor ver os assuntos mais importantes relacionados à revista acompanhando o blog do Reinaldo Azevedo. Porque assim vocês evitam de ver absurdos como o maior problema do protocolo de Kyoto foi que os Estados Unidos não ratificaram. Tenho certeza aí que muitas pessoas que se consideram conservadoras detestaram, tiveram certo ódio, não sei porquê, dos Estados Unidos, porque não assinaram o protocolo, sendo que aquela porcaria só gerava desemprego. Olha só. Apesar de ser bem melhor que o lixo da Carta Capital, a Veja ainda tem jornalistas incompetentes, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse protocolo de Kyoto. O IPCC, ok, que é o painel que estuda as mudanças climáticas da ONU, estima que a temperatura até 2100 vai aumentar 2,6 graus Celsius, o que não é ruim, nem é indesejável. Agora, se o protocolo fosse levado a sério e os países tivessem reduzido suas emissões em 20% no período entre 2008 e 2012, a temperatura em 2050 seria qual? Quanto eles iam conseguir evitar desses 2,6%? Não é nada. Mas em 2050, qual seria a redução da temperatura? Apenas 0,05 graus Celsius. Isso de acordo com o IPCC, que considera que o homem, que a produção de gás carbônico do homem, tem um impacto na temperatura global. Isso levando a premissa deles, ok? É que as pessoas não falam isso. Em 2010, qual seria a redução na temperatura global? De 0,15 graus Celsius, ok? Menor que a projeção de 2,6 graus Celsius. E a que custo? Ao custo de 180 bilhões de reais por ano. Então, tem esse livro interessante chamado Cool It, que é do Bjorn Lomborg. Nesse livro vocês vão encontrar algumas informações interessantes. Agora, partindo da suposição de que o protocolo não fosse levado a sério, até 2050, 88.800 pessoas não morreriam de frio. Por quê? Com uma temperatura mais alta, conforme a projeção lá da porcaria do IPCC, que a gente sabe que tem fraudes, que usa pesquisas fraudulentas em seus estudos. Então, 88 mil pessoas não morreriam de frio, porque o aumento da temperatura, ok, tem um efeito benéfico de evitar que pessoas morram de frio, em uma proporção bem superior do que produzir a morte de pessoas por complicações respiratórias. Vocês sabiam disso? Então. E mais, se esse dinheiro que seria gasto com o protocolo de Kyoto fosse destinado para outras políticas, sem a ingerência de ondas vagabundas e políticos ambientalistas, as consequências seriam bem mais positivas. Vejam só. Caso fossem gastos apenas 27 bilhões de dólares com a prevenção de AIDS nos países africanos, 28 milhões de pessoas seriam salvas. Se fossem investidos apenas 12 bilhões para combater a desnutrição, a mortalidade nesses casos se reduziria pela metade, salvando 2 milhões de pessoas por ano. Muito mais do que as mortes provocadas pelo protocolo de Kyoto, ok? Se fosse usado em políticas para fazer com que as porcarias dos países desenvolvidos acabassem com o subsídio agrícola, um benefício de 2,4 trilhões de dólares seria o resultado, que poderia ser usado com várias políticas realmente sensatas.
Enfim, com 13 bilhões de dólares gastos no combate à malária só na África, a incidência se reduziria à metade, protegendo 90% dos recém-nascidos e reduzindo a morte de crianças em 72%. Mas por que isso não acontece? Se perguntem. Porque a porra da esquerda é uma doutrina genocida mesmo. Eles não estão nem aí para os recém-nascidos africanos. De fato, eles detestam os recém-nascidos africanos, ok? Eles se esforçam para manter a África naquele grau de subdesenvolvimento e tentam trazer a América Latina para o mesmo nível, porque nós temos mais calor, ok? Aqui é mais quente, podemos produzir muito mais comida. Então, se fosse Brasil, só Brasil, não precisa nem levar em consideração o resto da América Latina. Brasil e África produzindo comida, não ia ter para ninguém. Então, eles morrem de medo disso. E essa comida a mais ia ter um incentivo para quê? Para as pessoas se reproduzirem mesmo. Não sei por que eles são contra pessoas. Vai entender esses retardados, né? Então, tem uma mensagem aos comunistas infiltrados na Veja, tendo em vista todas essas informações. O repórter que escreveu essas reportagens retardadas sabe qual é o maior problema do protocolo de Kyoto? Ele ter sido sugerido, ele ter sido criado, ele ter sido elaborado justamente para justificar o ataque contra a propriedade nos países onde a representatividade não existe, como no Brasil, como na África e na América Latina. E para evitar que os nossos produtores competissem com os das metrópoles. Esse é o problema. O problema com a porcaria do protocolo de Kyoto é que ia gastar trilhões de dólares ao longo do século na tentativa inútil de reduzir a temperatura em 2100 para 0,15 graus Celsius. Da temperatura prevista para o mesmo ano, né? O problema do lixo do protocolo de Kyoto é drenar recursos que poderiam ser bem utilizados e salvar vidas se colocados em políticas para beneficiar seres humanos. Ok? Então, seus ambientalistas de merda, fiquem sabendo, eu e todos os conservadores e direitistas de verdade sabemos que vocês são uma farsa. Nós sabemos que vocês são pessoas ruins. Nós sabemos que tem um monte de gente ignorante, pequena, mesquinha, incapaz de dar 1 hora do seu tempo para ajudar o irmão, que morre de amores pela ideia de redenção fácil. Que redenção fácil? Aquela redenção que retardado ambientalista pensa que vai ter ao defender ideias fáceis e medíocres como abraçar árvores, comer comida orgânica, defender o lixo do Greenpeace, votar em candidata vigarista do Partido Verde, ser contra transgênicos, apoiar as tiranas reservas legais, entre outros comportamentos que a grande mídia, controlada pela nova esquerda, convenceu as pessoas de menor capacidade intelectual que podem fazê-las serem bem vistas aos olhos da sociedade. Essa é a redenção fácil. A redenção prometida por essa religião verde. Mas recebam a mensagem, seus ignorantes ambientalistas. A sociedade de bem sabe que vocês não passam de uma farsa. Cada vez que eu vejo um imbecil defendendo essas ideias tiranas, pensando que está arrasando, eu já deixo claro que ele está errado e que a defesa dessas ideias só faz dele um imbecil colonizado. Então nós, conservadores, não deixaremos mais esses idiotas fingirem que estão salvando o mundo, defendendo políticas que só geram fome, desemprego e miséria, e não vamos mais deixar eles falarem essas porcarias sem que nós expressemos nossas opiniões, ok? É só ver as consequências disso nos campos no Brasil. É só ver as consequências disso na África. Vocês acreditam que em 2005 os americanos tentaram mandar comida para um país da África, não me lembro qual, e o Greenpeace estava forçando o governo local a rejeitar a comida, dizendo que era transgênica. Olha só que retardados. Ainda tem gente querendo pagar sapo, dizendo que apoia a Greenpeace. Vai para o inferno, né? Então, vou fazer aqui uma pequena pausa. Ainda tem bastante coisa para ser falada. Então, vou deixar vocês com um dos hinos que eu mais gosto.
cavalo acompanho a cavalaria. Nos contatos, nas cargas e na glória, com rajadas de fogo surpreende as vanguardas inimigas e depois retroceder. Com rajadas de fogo surpreende as vanguardas inimigas e depois retroceder. Quer de constante aéreo de campanha, eu domino no ar, no ar, na terra. Quer no poste, no campo, na montanha, vibra mais o canhão a voz da guerra. Na batalha sinistra, a melodia é mais alta na garganta da pesada artilharia. Na batalha sinistra, a melodia é mais alta na garganta da pesada artilharia. Se é mistério um esforço verdadeiro em fazer do seu corpo uma trincheira, abraçado ao canhão morre o artilheiro em defesa da pátria e da bandeira. Mas alto valor, alto valor de uma nação, vibra na alma do soldado, ruge na alma do canhão. alto valor de uma nação, vibra na alma do soldado, ruge na alma do canhão. Uh-ha, uh-ha, uh-ha. Essa é a ótima canção da artilharia, senhoras e senhores. Mas continuando, o tempo está curto, eu vou ter que falar mais rápido aqui. Então vamos para a parte mais dramática do programa. Vamos falar sobre o PCC, sim, o primeiro comando da capital. Vamos lembrar que essa quadrilha declaradamente esquerdista que atormenta o nosso país. Lembrando que eles militaram para a eleição do Genuíno em São Paulo, se eu não me engano, em 2002. Isso daí existem registros, ok? Registros oficiais disso. Vamos ver quem aqueles bravos policiais militares estavam enfrentando no final de maio, quando agentes comunistas infiltrados na máquina pública prenderam 9 deles. Quando estavam arriscando a vida deles, o sustento das esposas e dos filhos deles, para dar um pouco mais de segurança para vocês e suas famílias. Vamos ver então quem é esse nosso inimigo, o PCC. Então, antes dos ataques do PCC, o grupo contou com o apoio de vagabundos infiltrados na justiça para crescer. Okay? Havia o GRADE, que é o Grupo de Repressão e Análise de Delitos de Intolerância, se eu não me engano, que esses não são os vagabundos, esses são os homens, os bonzinhos, ok? Os mocinhos. O GRADE havia criado um bom quadro para investigar e acompanhar o PCC, evitando muitos roubos, muitos crimes. Ele contava com o apoio de bandidos arrependidos que queriam evitar a expansão do grupo. E tudo ia bem, ok? Até desembargadores vagabundos proibirem os juízes que estavam acompanhando essas colaborações de assim trabalharem. Isso foi no começo da década passada, entre os anos 2000 e 2001. E depois disso o GRADE murchou. E o que aconteceu? Adivinha? O que cresce no Brasil? O que mais cresce? Bandido, crime, né? O PCC cresceu depois disso. Então lembrem-se, meus irmãos e irmãs, quem poupa o lobo condena as ovelhas. Tá bom? Então, uma das maiores rebeliões aconteceu em 18 de fevereiro de 2001,
Os meus irmãos paulistas e paulistanos lembram bem disso. Foi uma surpresa para eles, por quê? Eles estavam desamparados pelos setores da segurança pública, excluindo, claro, os policiais militares que fazem muito bem o seu serviço. Então eles estavam desamparados e não sabiam o que estavam enfrentando. No país da corrupção política, meus amigos, a sua segurança e o seu bem-estar estão condicionados aos interesses políticos de vagabundos gananciosos que querem chegar ao poder ou se manter no poder, ok? É isso. Infelizmente, a nossa segurança está condicionada ao interesse particular de alguns vagabundos. Uma segunda rebelião estourou em março de 2002. A cidade foi atacada em diversos pontos. Vocês sabem disso. Opa, estão ouvindo? Cerca de 17 pessoas ou morreram ou ficaram feridas. Em 2003, mais abusos. Em setembro, durante 10 dias, o PCC atormentou a população paulistana, promovendo nada menos que 70 atentados. Em novembro, mais atentados. Durante 2 dias, o PCC fez quase 20 baixas. Mas o pior estava por vir. No começo de 2006, em 19 de fevereiro, o PCC roubou 75 quilos de dinamite e 250 detonadores. Ele ia levar isso para a penitenciária do Tremembé. Ok? Em maio, a polícia prendeu com membros do PCC nada menos que 8 fuzis, 1.000 cartuchos e 24 granadas, o que foi indicativo de que o PCC ia aprontar algo em breve. Enfim, outra operação muito parecida com essa que esses bravos policiais da Rota enfrentaram no final de maio, a polícia prendeu 5 membros do PCC com coletes à prova de bala, 2 foguetes, 11 granadas e 10 fuzis. Ok? Isso fez com que a administração penitenciária mudasse o marcola do lugar. E o que vocês vão esperar do líder do PCC? O que é esperar do Marcola? Me digam. O vagabundo determinou a morte dos policiais, claro. E qual foi o resultado no Brasil, país das injustiças? O resultado foi, por fazer o seu trabalho e sem o apoio dos vagabundos entrincheirados nos tribunais, quero deixar isso bem claro, dos vagabundos entrincheirados em defensorias, que defendem o drogado, que defendem o bandido, mas não defendem os senhores e as senhoras e a família dos senhores e das senhoras honestos. 4 policiais foram mortos por causa disso, por causa da ordem do Marcola. E para terminar, em 12 de maio de 2006, São Paulo pegou fogo, vocês lembram, né? Foi um dos maiores ataques da história recente do Brasil. Dos maiores. Durante 100 horas, o PCC promoveu 373 ataques, fazendo pelo menos 98 baixas. O PCC matou nesses dias 48 pessoas. Por que ninguém fala do absurdo disso? Sendo que 42 deles eram o quê? Policiais. E nenhum vagabundo que defende os direitos humanos se pronunciou contra isso. Contra essa chacina de policiais em São Paulo. Por quê? Lembrem-se, comunistas, esquerdistas querem tocar o horror, ou então são doutrinados, sofrem uma lavagem cerebral para apoiar políticas que vai gerar o caos, que vão gerar o caos. O caos continuou em julho e agosto, e foram mais de 1.029, quase 1.030 ataques, com mais 9 policiais mortos, e nenhum bandido de ONG para defender os policiais, ou ter consciência de que as condições de violência no estado de São Paulo exigem medidas rigorosas. Falar aqui rapidinho do Tropa de Elite. E quem não percebeu, o Tropa de Elite foi criado justamente para os senhores e para as senhoras demonizarem os policiais. Só que, contando a realidade ali do trabalho do pessoal do BOPE, o que aconteceu foi o contrário. As pessoas simpatizaram com o BOPE, com os policiais e com as suas formas,
seus métodos, que eles precisam se adaptar para lutar na guerra que eles travam com os bandidos, ok? Porque Brasil não é país de primeiro mundo, a guerra que policial no Brasil luta é completamente diferente de um policial até no Paraguai, mas nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, é completamente diferente. Ao ponto de, é uma informação que eu acho interessante, que o Caveirão, que é o carro da tropa de elite, foi sucesso de venda no Dia das Crianças, ok? Se não me engano, no último, no penúltimo Dia das Crianças, para ver como as pessoas simpatizaram com a causa do BOPE. Agora, o babaca que dirigiu e produziu lá o filme, ele se arrependeu, né? Porque ele ficou mal para a esquerda, e ele criou aquela porcaria chamada Tropa de Elite 2, onde todos os memes da esquerda estão passados. Eu vou falar melhor desse filme mais para frente, mas no momento eu tenho que me ater aqui ao meu roteiro, okay, para passar todas as informações para as senhoras e para os senhores. Mas é isso. As condições de violência no Rio de Janeiro e em São Paulo exigem medidas mais rigorosas. O que eu acho mais interessante nessa história de PCC é que quando ele estava crescendo, um juiz de São Paulo estava incomodando a quadrilha. Seu nome era Antônio José Machado Dias, ok? Era um homem corajoso. Dada a sua coragem, o PCC fez o quê? Mandou matar ele também. Mandou ele matar. E o mais interessante, olha só, vou fazer uma relação aí com a história recente. O mais interessante é que a sua viúva foi ao local e fez questão de mostrar o rosto. Ela declarou que naquele momento não poderia deixar se intimidar pela bandidagem. E principalmente não podia deixar de lamentar que não havia recebido uma palavra, um telefonema de consolo, por parte de quem? Dessas entidades que proclamam os direitos humanos para bandidos. Olha só a coragem dessa viúva. Por que eu gosto dessa história? Porque recentemente vocês estão vendo um grupo, ok, surgir um certo apoio da mídia. Então, qual grupo é esse? Vamos ver se vocês se lembram. Que grupo é esse que está crescendo, está mostrando presença, a mídia está falando? Os chamados anônimos, que eu chamo de os esquerdistas mascarados. Eles tentam criar aquele apelo nas pessoas mais jovens, com suas máscaras e com seu discurso morno. É um discurso morno, porque eu já entrei em contato com alguns deles, perguntei a agenda deles, eles falaram que não tem agenda. Então eles tentam vender essa ideia de que não tem uma agenda, quando eles têm uma agenda clara. Que ficou bem claro com o apoio deles ao Occupy Wall Street, ok? Movimento comunista. Eu tenho duas coisinhas para revelar sobre esse grupo. Essa experiência que eu tive tentando entrar em contato com eles. A primeira é que numa das marchas contra a corrupção em São Paulo, eu tentei acompanhar eles para ver o que eles falavam, o que faziam e como atuavam. Eu me lembro de ver um gordinho vestido como um roqueiro, careca e cheio de tatuagem, usando uma máscara. E esse gordinho ficava para lá e para cá, ora falando com os líderes dos anônimos, ora se juntando a um grupo anarquista. Então, em determinado momento, e eu presenciei isso, ele passando ordens claras, ele depois de falar com os líderes dos anônimos, passando ordens claras para as pessoas, para os anarquistas, para criar um tumulto e gritar a palavra de anarquia. Então, esses são os anônimos. Um monte de babaca que segue com fetiche de usar máscaras, mas não sabem quem eles são, o que defendem, como atuam e suas ligações com a esquerda global. Não é isso. E a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: tentem comparar a coragem daquela senhora, aquela viúva de um juiz que foi morto pelo PCC, com os jovens covardes que se escondem atrás de máscaras para defender medidas não direcionadas e relativamente populares. Tentem comparar o espírito de luta de uma senhora desamparada, sem seu esposo para protegê-la, indo aos jornais e falando com todas as letras: essas ONGs de vagabundos só protegem bandidos. Se colocando frontalmente contra a aplicação de penas mais rigorosas. Tentem comparar a coragem dessa senhora e a torpeza
de moleques desmiolados, na minha opinião, que se sentem seduzidos pela ideia de força provocada por uma multidão usando a mesma máscara. É isso. E eu peço para que as senhoras e os senhores tentem compará-los, porque não é uma tarefa tão simples quanto alguns podem pensar. Digo, para nós, aqui, para nós que somos conservadores, é fácil. É fácil, a gente tem isso no DNA. Mas tem muita gente que se deixou iludir por esse grupo sem saber o perigo que ele representa. E a questão é o seguinte, senhoras e senhores. O movimento patriota, ok? O movimento direitista é um movimento que valoriza, de fato, o cidadão e a cidadania. Ele valoriza, de fato, a liberdade, o trabalho e a responsabilidade individual. Então não pensem que eu quero proteger os meus valores, a minha família, meus futuros filhos, minha futura esposa e o meu santuário com a merda de uma máscara escondendo o meu rosto. Não, isso não vai acontecer. E nós, conservadores de verdade, nós queremos lutar com o rosto à mostra. Nós, direitistas, não somos covardes e não precisamos de máscara para nos proteger das consequências das nossas escolhas. Eu quero lutar essa luta assim, mostrando para os nossos inimigos que meu nome é Henrique Guilherme e eu tenho essa cara aqui. Eu quero dizer a eles que nós não somos, que não somos nós que estamos presos nessa jaula chamada Brasil que eles construíram com eles. São esses retardados e bandidos que estão presos nessa merda com a gente. E é exatamente essa situação. Eles perverteram a justiça para serem a maioria no Congresso, transformaram esse país numa porcaria de socialismo brando. O feudo é deles, mas eles estão presos aqui com a gente. Eles não conseguem se livrar de nós e nem conseguirão. Mesmo com todos os recursos públicos, mesmo com todos os rabos que eles dominam no Ministério Público, nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal, mesmo com o controle da mídia, eles estão presos nessa jaula com a gente. Saibam disso. Não somos nós que estamos presos aqui com eles. Esse é o comportamento conservador. Esse é o comportamento determinado por uma ideologia de direita. Ok? Lembram do que eu falei sobre ideologias determinarem comportamentos? Então, os esquerdistas, pelo contrário, eles sempre foram fascinados pela ideia de uniformidade, de usar uniformes, de todos se vestindo de modo igual. Por quê? Ora, é só assistir os meus vídeos para vocês saberem. A ideologia deles é embasada numa utopia de igualdade absoluta. Claro que uma ideologia embasada na igualdade material absoluta vai determinar um comportamento que valoriza a uniformização, as fantasias, as máscaras. Claro, isso é óbvio. Deixa eu só fazer uma pequena observação relacionada ao socialismo. Qualquer forma de socialismo, principalmente o nacionalista, mas também o internacionalista. Eu tenho certeza que muitas pessoas que são conservadoras, em seus corações, ok, que são conservadoras, mas são jovens, assistiram ao filme A Onda, de Welle. É um filme alemão que mostra como as autocracias são eficazes para unir e produzir mudanças, mas sempre tem consequências negativas. Espera aí. Eu sei que alguns conservadores mais jovens podem não gostar do que eu vou falar. Eu sei. Por quê? Porque eu sou conservador como vocês, meus irmãos. Eu vivo no mesmo país que vocês e eu aprendi essa porcaria da mesma forma que vocês. Como eu já falei no último programa, eu sei como as coisas funcionam. A gente cresce sendo educados em escolas com educação comunista. No ginásio, aqueles professores esquerdistas apresentam o comunismo e o fascismo e a gente, sem saber todas as informações, fica interessado pelo fascismo. Por parecer o que é a única oposição ao comunismo. E depois falam para a gente que o integralismo foi o fascismo brasileiro. E a gente, mais uma vez,
sem saber que continuamos escravos da ignorância, sentimos simpatia pelo integralismo. Pelo menos eu sei que uma boa quantidade dos senhores passou por isso. Eu passei por isso. E, depois de um tempo, ok? Se a pessoa não desenvolver essa resistência, essas ideias escravagistas, é provável que ela assista esse filme, A Onda, e o elogie com a ressalva. Ah, se não fosse pelo fim, seria um ótimo filme. Só porque, no fim, mostra que a autocracia é um sistema que, sim, tem consequências negativas. Então, meus irmãos, se vocês ainda estão com essa ideologia em suas mentes, procurem se libertar. Vocês querem uniformidade? Vocês querem se vestir do mesmo modo, cultuar símbolos? Procurem uma festa fantasia, ué. Se juntem aos babacas dos anônimos, ué. Não querem usar fantasia? Então, lá vocês vão poder usar máscaras, ser iguaizinhos aos demais. Não é isso que alguns querem? Vocês querem defender uma forma de governo onde você necessariamente tem que seguir a ideologia do Estado? Onde o governo manda no soberano? Se lembram do babaca do Rousseau, que ele faz a separação, que nesse caso eu acho conveniente, do governo do soberano? O soberano somos nós, o governo é uma máquina. Então, vocês querem isso? O governo mandando no soberano? Querem defender um sistema que valoriza a propaganda, a uniformidade de pensamento e a figura de um líder? Vocês não precisam ficar chateados com o fim do filme, não. Está lá Cuba. Um final considerado feliz por todos os porcos esquerdistas. Está lá a maravilhosa autocracia da Coreia do Norte. É a mesmíssima coisa. Vocês podem ser petistas também. Vocês não gostam de autocracia? Vai para o PT. Eles adoram usar aquelas camisas vermelhas desbotadas com aquela estrela ridícula. Olha só, uniformidade, autocracia. Então, não precisam ficar tristes com o final do filme, não. A autocracia no Brasil vai vencer mesmo, hein? Se vocês continuarem com essas ideias de escravos, a autocracia no Brasil vai vencer. E o fim do filme vai ter um final feliz. E esse é o grande problema das autocracias, ok? É só ver aonde a gente está, para qual destino o Brasil está rumando. É só ver a que passos anda a implantação do comunismo no Brasil. E esse é o grande problema das autocracias, entenderam? O indivíduo sempre acha uma boa ideia, mas qual autocracia que ele acha uma boa ideia? A autocracia dele, claro, nenhuma outra. Então, para aqueles jovens que gostaram desse filme A Onda, procurem repensar os seus valores, suas ideologias. Vocês realmente seguem uma doutrina de escravidão e de igualdade, é isso? Se for isso, vocês estão muito mais alinhados aos comunistas, aos petistas, aos ambientalistas do que conosco. Ou vocês sonham em ser bons homens, boas mulheres, cidadãos e cidadãs livres? Ou é isso? Ou vocês sonham em ser independentes e com suas particularidades legítimas? Porque essa é a ideologia de direita. Mas então, qual é a alternativa a essas porcarias socialistas de esquerda? Meus irmãos, minhas irmãs, para começar, eu vou citar o exemplo das igrejas evangélicas no Brasil, para fazer um contraponto cultural à ideologia expressa nesse filme, ok? Notem que, recentemente, uma das vozes do governo federal pronunciou que é necessário combater as lideranças evangélicas. Quais lideranças? É claro que o Gilberto Carvalho ele não estava falando do Caio Fábio. Ele não estava falando do Ed René Kivitz. Ele não estava falando de Robinson Cavalcante. Ele não estava falando de Marina Silva. Ele não estava falando de nenhum vagabundo comprado pela esquerda e que só usa os movimentos evangélicos para corrompê-los. O governo esquerdista de nossa ditadura teme os verdadeiros evangélicos, porque pagam o dízimo e sustentam suas igrejas de modo totalmente privado. Totalmente privado. Sem precisar da ajuda de governo nenhum, entenderam? Eles são livres e independentes,
E é essa liberdade que nossos inimigos temem. Entenderam? Essa é a liberdade que incomoda a esquerda. Podem ter certeza que você, que se acha fascista, que se acha nazista, que se acha monarquista, e até aqueles católicos mais tiranos, não representam nenhum perigo de crescimento para o esquerdismo no Brasil. Nenhum. Quando Gilberto Carvalho pronunciou que é preciso fazer uma disputa ideológica com os líderes evangélicos para impedir o crescimento dessas lideranças, ele não falou em nenhum momento dos católicos. Por quê? Os católicos já estão razoavelmente dominados. Por quê? Por CNBB e teologia da libertação. Claro que existem aí setores católicos dignos, mas a maior parte dos católicos já está dominada. Entendeu? Ele nem pensou nos monarquistas, ele nem pensou em integralista e outros escravos. Ele falou de lideranças como Júlio Severo, como Silas Malafaia e como outros, e ponto. E por quê? Porque eles atuam conforme suas consciências e têm recursos para não depender do Estado. É simples. E um outro bom exemplo está na independência, o contraponto, né, a alternativa a isso que é apresentado na nossa escola, nas nossas escolas comunistas, está na independência dos Estados Unidos, que, na minha opinião, foi o movimento mais bonito e virtuoso da história da humanidade. Minha opinião é essa. No esforço para se livrar dos britânicos, homens e rapazes marcharam centenas de quilômetros para prestar serviço a um país que estava nascendo. Para ter uma ideia, havia um rapaz de apenas 16 anos, chamado John Greenwood. Ele andou dezenas de quilômetros até Boston, em 1776, para ajudar seus irmãos patriotas a expulsarem os britânicos, que novamente eram o maior império do mundo. Colonos expulsaram o maior império do mundo do seu país. Liberdade. E esse Greenwood, ele conta que quando estava se aproximando do local, ele viu um homem com uma cicatriz horrível na cabeça. Ele perguntou se doía e o homem disse que não. Olha só, com 16 anos. Queria fazer um curativo e voltar. E a ferida e o perigo não desanimaram o Greenwood. Pelo contrário, ele escreve em seu diário que ficou empolgado para participar da luta. Outro exemplo, durante a batalha, se eu não me engano, eu posso estar enganado em relação à batalha, mas em Bunker Hill, um major estava encarregado da fortificação de um setor. Eis que chegou um general recém-promovido, ansioso para ajudar no esforço contra os britânicos. Pela experiência da história militar brasileira, eu imaginava que ele iria querer assumir o comando e tocar o horror. E dizer, não, eu mando aqui. Entretanto, a reação dele foi outra. Por quê? Ele viu que estava tudo muito bem encaminhado, e havia uma pá perto dele e a batalha estava iminente. Então ele pegou a pá e começou a cavar os demais soldados. Claro que alguns o conheciam e chamaram o major, né? Que imediatamente apareceu para passar o comando. Só que o general respondeu assim, não, hoje eu vou servir ao meu país como soldado. E continuou cavando, entendeu? Isso daí é ideologia embasada no trabalho, ancorada no trabalho. Sem medo, sem ter nojinho, sem ter nojo, né? Aquela palavra que eu falei, o nojinho, sem ter nojo de trabalho, de pegar na pá e cavar quando for necessário, e fazer pequenas tarefas para um bem maior. E não para por aí. Um grupo de cidadãos do interior da Virgínia também andou dezenas de quilômetros para ajudar como podiam. Eram mateiros, eram caipiras, que significava que caçavam como ninguém. E logo aquele grupo de caipira mostrou uma coisa especial por serem diferentes dos demais. Mostrou uma coisa especial para os outros, que era como melhorar as armas e atirar mais longe do que eles podiam imaginar. Entenderam, meus irmãos? Que esses acréscimos, eles só são possíveis quando há liberdade para ser diferente. Enfim, temos o caso do general Israel Putnam. Conta-se que ele era muito carismático e flexível, apesar de ser um dos mais velhos no exército continental. Ainda assim, quando estava passando por um caminho e havia um pedágio, cuja tarefa de levantar pertencia a soldados,
Ele pediu para o cabo que estava ali levantar. Na ausência do soldado, o cabo disse que não podia, porque ele era um cabo. Olha só, até lá tinha seus elementos negativos. E o Putin, ele faz como eu costumo fazer com retardados que oferecem obstáculos que eu não preciso destrinchar, que eu não preciso atropelar. Ele nem discutiu, ele desceu do cavalo, levantou o obstáculo e continuou. Claro que ele sempre foi muito querido pelos soldados da época e é lembrado até hoje pelos americanos. Mas agora, por que eu contei essa história? De novo, para mostrar que os tiranos eles sempre têm medo da independência e da liberdade de quem querem subjugar. Sempre. Eu contei essas histórias para mostrar que os cidadãos norte-americanos não precisaram nem de uniformes e muito menos de máscaras para derrotar o maior império da sua época. Eles não eram moleques medrosos e socialistas. Não. Eles eram homens livres e bravos. Eram o sal da terra. Eram cidadãos. Do mesmo modo que a senhora viúva do juiz assassinado pelo PCC, da senhora que mesmo desamparada mostrou o seu rosto sem medo de retaliação, porque sabia que a luta pelos seus valores supera os riscos de suas ações. Não pensem que venceremos com covardes, com mentalidade de escravo entre nossas fileiras. Não pensem que venceremos com moleques e adolescentes que querem se fantasiar enquanto nossas liberdades estão em jogo. E não pensem que venceremos sem uma boa dose de virtudes, esforço, trabalho, perseverança e sacrifício. Só venceremos quando todos reconhecerem por que lutamos. Por que lutamos? Lutamos por liberdade. Lutamos por independência. Sim, independência. Pela verdadeira independência do Brasil. Por uma nova independência do Brasil. Jovens, também não se entristeçam comigo por detonar seus supostos heróis. Não pensem que eu estou destruindo seus sonhos ao revelar o quanto a nossa história é uma farsa. Quanto a nossa história conta um conto de escravos. O quanto os heróis pregados nas escolas são, na realidade, bandidos, comunistas e vagabundos. Eu não estou tirando um sonho de vocês ao revelar que nunca fomos independentes. Só um covarde preguiçoso pensaria dessa forma. Eu não estou tirando o sonho de vocês revelando que nunca fomos uma república de fato. Eu não quero desanimá-los a revelar que estamos de fato num regime que quer nos escravizar. Eu estou, na verdade, oferecendo um sonho. Eu estou oferecendo um objetivo melhor e muito mais virtuoso. Eu estou propondo a oportunidade de vocês, de nós, nos tornarmos os heróis dos nossos filhos, dos nossos netos. Os heróis da verdadeira independência do Brasil. Eu estou propondo que deixem essa história feia para trás. Estou propondo que esqueçam os líderes construídos por essa sociedade de escravos. Estou desafiando os senhores e as senhoras a estarem nos futuros livros de história, que contarão uma história bonita e virtuosa, onde um povo de homens e mulheres de bem, escravizados como somos, humilhados como somos e ofendidos como somos, venceram a tirania e o despotismo comunista e colonialista. Em outras palavras, eu estou oferecendo a chance das senhoras e dos senhores serem imortais. Mas agora, eu entendo o que vocês estão sentindo, meus amigos conservadores. Eu entendo a nossa vontade de lutar, nossa vontade de fazer alguma coisa, nossa propensão de entrar para as Forças Armadas como eu fiz. Eu entendo que é frustrante não ter os instrumentos para levar adiante nossa luta, para extravasar esse desejo de corrigir o Brasil. E eu sim entendo o apelo dos movimentos que querem criar membros uniformes, que querem se vestir das mesmas formas. Eu entendo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, existem propostas melhores, bem melhores. Nosso movimento é de liberdade e responsabilidade individual. Quando formos chamados à luta, temos que nos apresentar como indivíduos, como cidadãos, com os rostos à mostra, com sinceridade, para depositar a nossa oferta, ok? A nossa oferta e não a de nenhuma outra pessoa que se confunda com a gente porque está com uma máscara.
no altar do sacrifício. Quando formos chamados para prestar contas, é bom que tenhamos o mesmo fim, nunca os mesmos meios. É bom que tenhamos em mente que devemos ser cidadãos honestos, de bem, que amam o próximo, que querem o melhor para a sociedade, que não gere guerra de classes. Lembram-se que ideologias determinam comportamentos? Então, isso será necessário para que ninguém apareça como moleque de chinelo e bonezinho em reuniões e encontros onde se está exigindo valores, tá? Para que ninguém apareça desleixado em encontros políticos para decidir o destino do país. Ora, em cultos evangélicos, em missas católicas, eu creio que as pessoas não se vistam como moleques desorganizados. Eu acredito que os crentes buscam se vestir da melhor forma possível para se apresentarem diante de Deus, do Deus deles, né? Que acreditam, como a melhor oferta que eles são capazes de ser. O cidadão deve pensar da mesma forma. Por exemplo, saindo do exemplo religioso, nos Estados Unidos, tem uma coisa que eu gosto de acompanhar, que é o CPAC, que é o Conservative Political Action Conference, que é a Conferência de Ação Política Conservadora. Lá vão grandes conferencistas, as pessoas se vestem adequadamente e não parecem antigos. Toda a nação conservadora foca suas atenções para o CPAC esperando o melhor. E a gente tem que fazer o nosso CPAC aqui, a nossa Conferência de Ação Política Conservadora. E justamente porque o CPAC é o que os norte-americanos têm de melhor, ok? É o que a esquerda detesta. Quando eles falam de anti-americanismo, eles não estão combatendo Obama. Obama é comunista que nem eles. Eles estão defendendo o CPAC. Então, não é necessário haver uma padronização de uniformes, o uso de máscara. Mas quando a maior parte do movimento for composta por cidadãos de fato, que tenham consciência de que a atuação política também é um altar, aí nós venceremos. De que a atuação política também exige o que temos de melhor dentro da gente, teremos os melhores meios e as melhores pessoas para combater esse mal chamado comunismo. Pois bem, senhoras e senhores, o programa infelizmente chegou ao fim. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos que me escutaram, muito obrigado a todas as pessoas de todos os cantos do Brasil. Eu sei que tem muito católico me ouvindo, e muito obrigado pela audiência de vocês também, meus irmãos. Eu não faço guerra de classe. Muito obrigado a todos, a minha família, e até o próximo programa.